Olá, vou continuar a falar para você a respeito de retrações de gengivas. No vídeo passado eu falei algumas coisas que você tem na boca, aquelas coisas que acontecem dentro da sua boca que transformam uma gengiva saudável em uma gengiva retraída. Neste vídeo eu vou dar continuidade no vídeo passado, falando para você algumas coisas dos seus hábitos diários, algumas coisas que você tem, que você faz no seu dia a dia, hábitos aparentemente inocentes, que lentamente fazem com que você agrave um problema de gengiva de tal forma que a gengiva que estava normal comece lentamente a se retrair, transformando-se numa gengiva completamente perdida, aos poucos, sem com que você se dê conta. Vamos lá no estúdio, eu vou falar então a respeito desses hábitos diários, dessas doenças, de tudo aquilo que pode interferir na sua saúde, que está interferindo na saúde da sua gengiva. Fazendo com que então, se você já tem uma retração de gengiva, ela se agrave ainda mais. E se você não tem, você pode começar a sofrer desse mal sem com que você se dê conta. Vamos lá no estúdio, eu vou falar tudo isso para você. Vamos lá? Neste vídeo, eu vou continuar falando para você a respeito de retração gengival. Eu vou explicar, basicamente, então, por que ela ocorre. No vídeo passado, se você assistiu, você lembra que eu falei a respeito dos fatores que ocorrem dentro da boca da pessoa que pode levar à retração gengival. Eu falei para você que tem dois fatores que podem levar à retração gengival. Ou seja, o bacteriano, ou seja, as bactérias que ficam na margem da gengiva, levando então à inflamação e à progressiva retração gengival. E os fatores mecânicos, ou seja, aqueles fatores que atuam de uma maneira física, né? Quer dizer, ou a pessoa tem uma sobrecarga no dente, ou ela tem ausência de dentes, ou ela escova de maneira errada, quer dizer, vários fatores que podem ser chamados de mecânicos que, quando juntados com os bacterianos, fazem com que ocorra lentamente, progressivamente, silenciosamente, sem com que a pessoa se dê conta, a progressiva retração gengival. Se você não assistiu os fatores, o vídeo passado, quando eu falei desses fatores locais, importantíssimo para você saber, né, aquilo que você tem que evitar no seu autocuidado, no seu dia a dia, para evitar esses agentes de agressão silenciosos. Tá? Nesse vídeo eu vou falar de fatores que estão fora da boca, quer dizer, são hábitos, são costumes que a pessoa faz, alguns tipos de doença que a pessoa tem, são doenças silenciosas e crônicas também que a pessoa tem, algumas coisas que estão fora da boca, mas que levam então a um agravamento da retração, ou seja, uma coisa que seria uma coisa simples, uma gengivitezinha, uma pequena inflamação na gengiva pode se virar um verdadeiro monstro em termos de saúde gengival por causa de alguma negligência de alguns hábitos recorrentemente. Tá? Isso que eu vou falar nesse vídeo. E juntando esses dois vídeos, o vídeo passado e esse vídeo, no próximo vídeo eu vou falar sobre tratamento da retração gengival, ou seja, como reverter a retração gengival. Será que pode reverter? Será que não pode reverter? Quer dizer, mas para eu falar sobre tratamento, eu tenho que falar sobre aquilo que está causando, porque a primeira parte do tratamento é justamente remover as causas. Então existem causas dentro da boca, mecânica e bacteriana, né? Falei no vídeo passado. Nesse vídeo eu vou falar das causas de saúde em geral, de hábitos que a pessoa faz. Daí você vai pegar esses dois vídeos, daí a gente vai jogar tudo no próximo vídeo para falar sobre tratamento, se você pode ou não reverter as retrações gengivais, de que forma pode ser feito, etc, etc, etc. Tá bom? Bom, então vamos lá. Por exemplo, então aqui nesse caso você pode ver que tem retrações gengivais. Aqui tem o fator, nesse dente aqui, nesse molar aqui, tem a placa bacteriana que está levando aqui ativamente a inflamação da gengiva. E nesse aqui não existe a placa bacteriana, então a gengiva aqui, né, houve a retração, mas a placa bacteriana não está presente. Então, aqui não tem uma inflamação na gengiva. Né? A inflamação da gengiva é justamente a gengivite, o sangramento de gengiva, é justamente para uma defesa do organismo para que consiga evitar que essas bactérias adentrem dentro do corpo da pessoa. Então, ela faz essa proteção, essa barreira de proteção. Tudo bem? Bom, então vamos pensar aqui no primeiro fator, né? O primeiro fator que pode levar ao agravamento da retração. Então vamos pensar, né, que a pessoa chega no consultório assim, ela vem com os dentes tudo ok, tá? E ao mesmo tempo ela fuma, né? Já vi muitas moças lá
Já vem muitas moças lá onde eu trabalho que tem um extremo cuidado, são fumantes, extremo cuidado. Quando você vai ver, os dentes delas estão assim, não existe inflamação, não existe retração e a pessoa fuma. O cigarro em si, ele não causa a retração gengival. Vou deixar claro isso. O cigarro pode causar escurecimento dos dentes, pode causar câncer de boca, pode causar câncer no pulmão, pode causar vários problemas, câncer na bexiga, né? Pode causar insuficiência respiratória, efisema pulmonar, mas ele em si, ele não provoca a retração gengival em si. Mas ele pode, veja bem, ele pode agravar um processo de retração que está em andamento. Por exemplo, vamos dizer assim, né? A pessoa agora chegou desse jeito e ela fuma, aí é um problema. Por quê? Porque o cigarro, o tabagismo recorrente, ele atrapalha a circulação, microcirculação sanguínea, aquela circulação que o organismo usa para cicatrização. Por exemplo, se você já viu que tem muitas pessoas que fazem cirurgia plástica, você sabe que se a pessoa fizer cirurgia plástica, ela não pode ficar fumando, porque acaba com a cirurgia plástica. Porque o organismo ele pega aqueles microvasos sanguíneos, aqueles capilares, e fazem com que ocorra a reparação da cicatrização da cirurgia plástica. Da mesma maneira, se a gente fosse pensar em extração de dentes ou implantes dentários, se você faz implante dentário e fica fumando, muito possivelmente você vai perder o implante, está bem? Porque ele atrapalha a cicatrização. E aqui o que está acontecendo? Está acontecendo justamente isso. A placa bacteriana está aqui, né? Está inflamando a gengiva e a pessoa está fumando em cima. O organismo vai começar a impregnar nicotina na raiz do dente, o organismo vai ver que ele está perdendo a batalha. Ele fala assim, nossa, está entrando bactéria aqui, eu não estou conseguindo dar conta, porque não estou conseguindo fazer a cicatrização. O que ele vai fazer? Ele vai querer jogar para fora o dente. O que é a retração gengival no final das contas? Nada mais é do que a perda de osso de suporte, porque o organismo está recuando, fazendo perder esse osso de suporte, muitas vezes para tirar algum fator de agressão, como o caso das bactérias. Então o organismo está querendo purgar o dente infectado para fora. Isso ele vai fazendo lentamente, não quer dizer que você fumou hoje, amanhã vai retrair. Não, é uma coisa dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, que vai lentamente retraindo. Porque existe uma inflamação na gengiva e o organismo não está deixando, por causa do cigarro, o cigarro não está deixando o organismo cicatrizar. Tá bem? Então o tabagismo, ele atua principalmente quando a pessoa está com um problema já local, né? Fazendo com que o organismo acentue e acelere muito mais a perda de osso de suporte, então, da retração. Tudo bem? Deu para entender isso? Da mesma maneira, a gente pode falar do diabetes. O diabetes é uma doença, uma das doenças mais comuns na população em geral, né? Se a pessoa vem com a gengiva saudável, né? Certo? Com a gengiva saudável, né? Isso já acontece frequentemente, e a pessoa tem diabetes descontrolada, ou seja, acima de 150, 200, 250, 300. Isso aqui não necessariamente vai causar problema na gengiva. Porque aqui, o diabetes, o que ele faz? Da mesma maneira que o tabagismo, ele atrapalha a cicatrização, né? Ele diminui a resistência da pessoa às infecções. Então, o que é um cortezinho de nada, às vezes começa a ter vamos dizer, quase uma gangrena. Você corta o dedo e você é diabético descontrolado, às vezes não consegue cicatrizar e vai perdendo, pode até perder o dedo, porque não consegue ter uma cicatrização e uma defesa eficiente. Então, da mesma maneira aqui, se você não tem problemas locais, você fez seu autocuidado e não tem problemas locais, o diabetes é ruim? É, porque o açúcar em excesso no sangue, né, que o diabetes nada mais é do que isso, né, porque a pessoa foi perdendo a capacidade de digestão do açúcar, né? Então fica o açúcar circulando lá no sangue, e esse açúcar circulante acaba saindo na saliva e pode dar cárie, né? Porque imagina se a pessoa fica com açúcar na saliva 24 horas por dia. É que nem se você ficasse chupando bala 24 horas por dia, começa a dar cárie. Quer dizer, quanto a cárie pode ocorrer a questão pode causar algum malefício em relação a dentes, mas em relação à gengiva não. Agora, se de repente a gente vê aqui, né, um quadro assim, que já está inflamado, está infeccionado, e a pessoa tem diabetes descontrolado, isso aqui pode dar uma retração brava na gengiva da pessoa. Por quê? Porque o organismo está tentando cicatrizar, está sendo agredido por essas bactérias da placa bacteriana que estão na margem da gengiva, e ocorre então que lentamente as bactérias vão entrando lá para dentro, o organismo não consegue cicatrizar, começa a dar retração de gengiva. Tudo bem?
Então, diabetes, agora você imagina se fosse dois fatores ao mesmo tempo, né? A pessoa fumasse, tivesse diabetes e tivesse o fator local. Começa, então, a agredir muito mais, né? Da mesma forma, quer dizer, isso não acontece do dia para a noite. Lentamente, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, é que a gengivite, a retração vai acontecendo de uma maneira muito mais severa. E é por isso que o controle dos nossos hábitos diários tem que ser diário mesmo. Tem que ser lentamente, no dia a dia, fazendo coisas positivas no dia a dia para você colher, manter a sua saúde e colher ela em longo prazo. Está bem? Bom, então falamos do diabetes, do tabagismo, agora eu vou falar que eu coloquei tudo numa mesma folha, né? Deixa eu tirar isso aqui. São vários fatores que podem ocorrer simultaneamente. Eu coloquei na mesma folha porque isso geralmente acontece na vida da pessoa como um todo. Eu gostaria que você se identificasse com isso, tá? Por exemplo, aquelas pessoas que vivem sempre no 220, estressadas, com problemas na vida, pessoas que não dormem direito, ficam pensando nos problemas, dorme pouco durante a noite, acorda durante a noite, ou dorme até 5, 6 horas, mas acorda super cansado, o sono não é repousante. As pessoas que estão sempre estressadas, né? As pessoas que se alimentam mal, né? Tudo isso produzindo alterações hormonais, porque quando o organismo está desbalanceado, ele começa a alterar todos os hormônios, porque a pessoa começa a entrar em estresse crônico, começa a ter alterações hormonais, e começa, por fim, a ter diminuição de resistência a doenças. Tudo isso atuando nos fatores locais aqui. Não sei se é claro. Por exemplo, vamos começar a falar sobre o sono. Teve uma vez lá um rapaz lá que foi lá no consultório, só para você ter uma ideia do papel do sono, na retração gengival. Teve um rapaz que ele era jovenzinho aqui no interior de São Paulo, e ele, o que aconteceu? Ele passou no médico, lá na cidade do interior, era um médico cardiologista, tinha acabado de se formar e foi lá, montou um consultório na cidade do interior. Ele analisou o coração desse rapaz, com seus 17, 18 anos, e falou para ele assim: ó, você tem que tomar cuidado, porque você pode morrer dormindo. Olha o que o médico falou. Sabe o que aconteceu? O jovem nunca mais dormiu na vida. Ele dormia 20 minutos por dia, por noite, acordava, dormia mais um pouco. Ele passou a vida inteira dormindo nada ou quase nada. Quando ele foi no consultório dentário para dar uma olhada, que eu fiquei sabendo dessa história, todos os dentes, todas as gengivas dele retraídas. Imagina, passou a vida inteira sem dormir. Porque o sono tem a função de reparação. Se o dente é agredido, a gengiva é agredida e não tem reparação, a tendência é disso se acelerar muito mais. Então você tome cuidado com o seu sono. Tudo bem? Bom, o sono e o estresse é altamente relacionado. Se a pessoa está estressada, o sono também se prejudica. Tá? Se o sono não é bom, a pessoa também vive estressada. Lá onde eu trabalho, muita gente faz concurso público e fica estudando às vezes anos. E às vezes a prova chega, porque todo dia, né, em todo concurso público, um dia a prova chega. E vai dormir mal, né, estuda muito, muita atividade intelectual. E às vezes a pessoa chega lá no tribunal, lá onde eu trabalho, na instituição onde eu trabalho, e ela chega assim, né? Só que quando eu vejo a gengiva dela, eu vejo o quê? A gengiva está sem placa bacteriana, não tem retração, mas eu vejo que a gengiva está toda avermelhada, sangrante. Eu toco na gengiva, a gengiva sangra. Por quê? Porque está havendo alterações hormonais, estresse, né? Dificuldade de sono, então tem todo um desequilíbrio orgânico que a gengiva começa a padecer. Mesmo com pouca placa bacteriana aqui, mesmo com poucas bactérias, a gengiva já vai sangrando. Agora você imagina, se isso acontece numa gengiva normal, você imagina o que aconteceria, né? O que aconteceria numa gengiva completamente inflamada, né? Estresse, falta de sono, alteração hormonal, a reação inflamatória é muito mais grave e começa a retrair a gengiva. Nutrição, nem vou falar aqui que você deveria saber muito bem, que se a pessoa não tem uma boa nutrição, se a pessoa só fica comendo farinha, arroz, feijão e batata frita, vamos colocar assim, e não consome proteínas, verduras, legumes, sais minerais, a pessoa não consegue ter uma boa resistência a doenças, que nem está aqui, né? E faz com que a pessoa não consiga ter um sistema imunológico bom, porque começa a diminuir a capacidade de resistência, então começa a ficar muito grave. A gente vê isso muito em pessoas que são portadoras de AIDS. O que é AIDS? É a síndrome da imunodeficiência adquirida. Quer dizer, a pessoa tem um problema na imunologia dela e começa a desenvolver problemas seríssimos de necrose, às vezes até de gengivas, por falta de resistência. Porque o organismo precisa ter resistência para atuar contra as bactérias da boca. Se não tem isso, começa a desenvolver problemas sérios. Está bem?
Então eu gostaria de resumir o seguinte, eu gostaria que você visse isso daqui e colocasse isso na sua vida. Eu não estou aqui só para passar informações, tá? Eu gostaria que você visse isso daqui na sua vida. Como é que está a sua qualidade de sono, como é que está a sua alimentação, como é que está seu estresse, como está a sua alteração hormonal, resistência. Você já tem retração de gengiva, ou você está começando a ter retração de gengiva? Imagina se você tivesse numa condição assim. Tabagismo, ou diabetes, ou um ou outro, tá? Mas vamos colocar aqui só para você ver todo o quadro, né? Diabetes, tabagismo, estresse, alterações hormonais e tudo isso atuando na gengiva. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Mesmo se você for ao dentista e fizer uma limpeza, ou fizer até reposição da gengiva ausente, porque existem técnicas para isso, que eu vou falar no próximo vídeo, mesmo se você fizesse isso, mas se você não controlar todos esses fatores que eu estou falando para você, sejam os locais, sejam os de saúde geral, o tratamento está fadado ao fracasso e sua gengiva vai se perder cada vez mais. Daí a pessoa fala assim com ela mesma, o meu caso é um caso perdido. Eu tenho retração de gengiva, só me resta realmente a dentadura. Não é verdade. O que precisa saber são os conhecimentos que a gente passa aqui no projeto Dentes Sempre Perfeitos. Você aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia. E se você já tem um pouquinho de retração, se você tem muita retração, sempre é hora de você retomar. E se você não quer ter retração gengival, você presta também atenção para você sempre modificar os seus hábitos para hábitos positivos. Aquilo que dá saúde para você é no seu dia a dia. Tá? O dentista não consegue interferir no seu dia a dia. Por isso que o dentista, na verdade, ele tem a sua solução, tem os seus tratamentos, é verdade, mas ele não consegue fazer com que os seus dentes no dia a dia não sejam agredidos. Por quê? Porque isso quem faz é você no seu dia a dia. Tá bem? Então eu vou fazer um resumo, porque eu sei que tem gente que assiste o vídeo pela metade, depois pergunta nos comentários, vou fazer um resumo agora no final. O que causa a retração da gengiva? Fatores locais, bactérias na margem da gengiva, que não são removidas pela higienização adequada, e ação mecânica, pode ser ação de escovação errada, pode ser sobrecarga, pode ser bruxismo, apertamento dos dentes, você olha o vídeo passado. E os fatores de saúde geral. O tabagismo, ele atua dificultando a cicatrização. O diabetes também, se você tem diabetes e tem uma inflamação na gengiva, vai dificultar a sua cicatrização, a sua reparação. E a sua qualidade de vida, eu poderia dizer todos esses aqui que estão aqui no meio como qualidade de vida. Como é que está a sua qualidade de vida? Se você não tiver sono bom, se você estiver sempre estressado, a sua gengiva não vai conseguir cicatrizar também. Vai ficar sempre tendo problemas. E são surtos, tá? Porque o estresse da gente é assim. Tem dia que a gente está muito, muito tranquilo, tem épocas da vida que a gente está no inferno astral, tá? E então a gente tem que sempre ficar atento para que não sejamos agredidos aos poucos sem saber. Está bem? Desejo para você então dentes sempre perfeitos, dentes sempre jovens, sempre.